Então, eu gosto muito de uma youtuber que o pessoal do campo progressista faz rosna pra ela, assim. Mas ela fala muita coisa que é coerente, que é a Gabriela Prioli. Que ela fala o seguinte: a gente precisa ver a realidade como de fato ela é, e não como a gente gostaria que fosse. E eu percebo que esse processo de visibilidade, ele é um processo lento, né, por conta de várias questões. Mas o que eu gosto de levantar, porque eu percebo que do outro lado da trincheira, eu só espero bombas, né? E ao nosso lado também existe problema, né? Então existe mulher cis que é LGBTI-fóbica, existe racismo do nosso lado, existe machismo, e a gente não comenta isso, né? Assim como também existem pessoas que poderiam, de fato, né, estender a mão, né? Muitas falam, ninguém solta a mão de ninguém, mas não estende nem o braço. Uma sobe e puxa a outra, mas quando subiu, esqueceu lá atrás. E aí eu vou e falo: olha, gente, a gente não tem mais tempo, não. Então uma sobe e vai com a outra, sabe? Ah, não tem espaço. Então as duas, as três na ponta do pé. O que a gente não pode esquecer uma companheira no percurso, porque muitas das vezes também a gente não tem a possibilidade de dar o retorno, né? De fazer a ré, buscar, porque já passou. A vida ela é muito perecível. E quando você fala, né, dessas questões todas, a gente precisa pontuar que muitas das vezes a gente é sabotada por quem está do nosso lado. Que, como eu falei lá atrás, o esforço mínimo ele não pesa para ninguém. Mas quantas pessoas querem sair da sua bolha para poder ir frequentar a bolha ao lado? Não estou falando que as nossas bolhas sejam fáceis de serem digeridas, não. Mas o que a gente não pode, em um momento de fascista, é escolher a opressão. Então, nós aqui temos que lutar pelas pessoas com deficiência, pelos indígenas, por todo mundo. Nosso discurso não pode ter somente uma linha, um tom, não. A gente tem que ser anti-opressão o tempo inteiro. E quando você se coloca enquanto homem hétero, cis, duas mulheres e várias outras mulheres, você não está sendo omisso. Você está fazendo muito. Porque um amigo seu que mude de ideia, que conheça verdades que ele não tem acesso, já faz um efeito borboleta incrível. Porque ele vai saber educar o filho dele, ele vai saber tratar a mulher dele, a vizinha dele, a mãe dele. Então, eu costumo também dizer que não adianta começar a querer mudar o mundo. A gente quer mudar o mundo, mas a gente precisa começar pela vizinhança. Então a gente tem essa ânsia de fazer grandes revoluções, mas a gente precisa revolucionar o que está dentro do nosso escopo. O nosso telhado ele é de vidro. E aí é por isso que a gente precisa estar fazendo análises de onde a gente está errando, a gente precisa ter feedback, a gente precisa ter o feedback, também cobrar o feedback das pessoas, porque a gente está em processo de evolução. Eu cometo erros. Eu não sou perfeita, eu gostaria muito. Mas essa questão da visibilidade passa por quem está do nosso lado. Então não é um movimento, né? Não é mover placas tectônicas, é um movimento simples. Então todo mundo que está assistindo essa live aqui pode fazer esse movimento de visibilizar corpos e pessoas, sabe, com o mínimo. Ah, eu não tenho talento, não tenho dom para compartilhar, mas eu tenho 10 pessoas no meu Instagram. Peça que essas pessoas sigam essas mulheres, sabe? Conheçam essas vivências e assim já vai fazer muita coisa.